Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula sobre como estudar matemática. Na última aula desse assunto, nós estávamos falando de onde, estudar matemática. E para finalizar esse tópico, eu gostaria de citar duas situações. Talvez você diga assim, Caú, você sugeriu, você colocou algumas sugestões para eu estudar em casa, mas aqui em casa não tem jeito mesmo, né? Sei lá, a minha casa tem muita gente, então é barulhento, ou então a minha casa é silenciosa, mas eu moro ao lado de um bar, então é música o tempo todo, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. Bom, então temos algumas opções aí. É claro que essas duas opções que eu vou falar, elas são mais fáceis de serem executadas se esse período de pandemia já tiver passado, tá certo? Bom, esse vídeo vai ficar na internet, vale salientar que ele está sendo gravado na época da pandemia do coronavírus, então muitos colégios ainda estão com aulas remotas, né? Mas, por exemplo, quando tudo isso passar, digamos que ah, voltemos à situação normal, aulas presenciais, né, que tudo volte ao normal. Se você não tem condições de estudar em casa, se é muito difícil estudar na sua casa, bom, uma opção é você ver se é possível estudar na casa de algum parente, né? Às vezes tem algum parente que a casa é mais tranquila, né? E aí você poderia ver com seus pais se é viável, né? Fazer isso para também não estar incomodando esse parente, né? E uma outra opção é a seguinte: veja se não é viável você ficar na escola estudando. Então, por exemplo, se você estuda só pela manhã, veja se não seria viável você, por exemplo, levar uma marmita para a escola e almoçar e ficar estudando na biblioteca da escola à tarde, né? Porque se você diz que não consegue de jeito nenhum estudar em casa, né, pelo menos ficando na escola, você tem essa possibilidade de estudar, né? Então essas são algumas opções, essas duas que eu falei agora, mas são opções mais viáveis quando essa pandemia do coronavírus terminar, tá certo? Então, só uma coisa que eu me lembrei agora é o seguinte: por exemplo, se o seu problema é do bar, que tem a música, será que você não tem alguns horários que o bar não está tocando essa música? Por exemplo, que horas que esse bar abre? Se ele abre às 8 da manhã, se ele só começa a tocar às 8 da manhã, por que você não tenta acordar cedo e estudar antes desse horário, antes do bar abrir, né? Ou então depois que o bar já estiver fechado, né? Aí vai depender muito do horário que você rende, né? Tem gente que rende mais à noite, né? Que não é o meu caso. Eu já gosto eu já rendo mais pela manhã, tá certo? Então eu prefiro acordar cedo, às vezes até se eu estiver realmente precisando muito, eu prefiro até acordar de madrugada, né? E estudar cedinho do que estudar tarde da noite, tá certo? Mas aí vai de cada um, ok? Bom, regularidade. Você precisa estudar matemática regularmente, né? Os alunos que estão bem em matemática, né, que estão se sentindo bem, conseguem acompanhar bem as aulas, têm uma boa base em matemática, eles é até comum que eles estudem matemática mais regularmente do que os alunos que estão mal, né? Que deveria ser o contrário, né? Os alunos que estão mal precisam estudar mais, mas normalmente o que acontece é o contrário. Os alunos que estão bem em matemática estudam mais regularmente do que aqueles que estão mal. Então, a diferença entre os alunos que estão bem e os que estão mal vai aumentando cada vez mais. Tá? Então, se você tem deficiências em matemática, você precisa estudar matemática com mais regularidade. Então, ao invés de você estudar uma vez por semana, muitas horas, eu prefiro que você estude menos, mas vários dias da semana, tá certo? De preferência, eu sugeriria que você estudasse matemática todo dia, tá? Nem que seja 15 minutos por dia, mas
você vai ver que se você estudar matemática todo dia, você vai evoluir, tá certo? E esqueça esse negócio de estudar só perto da prova, tá? Isso não dá certo. Você tem que estudar matemática regularmente, mesmo quando está longe da prova. Por exemplo, acabou a primeira unidade agora. A próxima prova de matemática vai ser daqui a 2 meses. Não interessa se a próxima prova de matemática é daqui a 2 meses. Você tem que estar estudando matemática. Se você está mal em matemática, você tem que estar estudando matemática ou continuar estudando matemática a partir de agora, né? Não pode deixar para estudar perto da prova, tá certo? Talvez até tenha disciplinas que você consiga ainda estudar próximo da prova e ainda fazer uma prova razoável, mas matemática não. Matemática você precisa desse estudo regular. Você precisa desse estudo regular para que você consiga entender o assunto, para que você consiga render nas aulas, tá certo? Então, tente estudar matemática todo dia. Essa é a minha sugestão. Nem que seja 15 minutos por dia, mas tente estudar matemática todo dia. Pô, Caú, mas eu tenho dificuldade para estudar matemática, assim, falta coragem. Faça o seguinte, se falta coragem para estudar matemática, faça o seguinte, você deve ter uma disciplina que você gosta mais, né? Então, você faz sempre assim, ó, quando você quiser estudar matemática, passa uns 10 minutos estudando a disciplina que você mais gosta e depois você entra em matemática, tá? Por quê? Porque você passando uns 10 minutos estudando a disciplina que você mais gosta, você já vai estar no seu local de estudo, né? E aí, estando no seu local de estudo, é mais fácil você continuar. O que é mais difícil de começar a estudar é aquela história de você sair de onde você está, por exemplo, se você está deitado numa cama, né? O sair da cama para sentar na cadeira e começar a estudar é o mais difícil. Depois que você já está na cadeira, é mais fácil ou é menos difícil continuar, tá certo? Então, você pode usar essa estratégia. Começa com a disciplina que você mais gosta, depois de uns 10 minutos, vai para matemática, ok? Outra coisa, matemática se estuda sentado, né? Não dá para estudar matemática deitado, ok? Então, matemática você tem que estar estudando sentado, né? Com uma boa postura, né? Porque, não, eu estou sentado, Caú, numa cadeira de balanço. Não dá, né? Você tem que estar sentado numa cadeira com uma boa postura em frente a uma mesa, né? Para você estar tentando resolver questões, ok? Então você precisa caprichar no local onde você está estudando matemática, né? Então, tentem estudar matemática com regularidade. E pessoal, no início é mais difícil. É igual à academia de ginástica, tá? Para algumas pessoas, academia é algo difícil, tá? Mas de uma maneira geral, o mais difícil da academia de ginástica são os primeiros dias. É o mais difícil para todo mundo. Depois, quando você cria o hábito de ir para a academia, fica mais fácil. Você até sente falta quando você não vai. Então, estudar matemática é a mesma coisa. No início é mais difícil. No início você estuda e parece que não está aprendendo. No início o estudo é extremamente lento. À medida que você vai evoluindo, você vai vendo que, né, antes eu demorava 1 século para resolver 10 questões. Agora eu já estou levando meio século, né, para resolver 10 questões. Então, você vai se sentindo melhor, e você se sentindo melhor, as coisas vão ficando mais fáceis, tá certo? Então, o grande desafio é começar e manter, tá certo? Porque muita gente começa, mas desiste. Então, comece e mantenha. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.